Bem, gente querida, como estão vocês? Bom, mais uma aula, né, para a gente seguir aí nossos estudos. Já gravamos aí sobre a industrialização brasileira, gravamos sobre blocos econômicos e hoje nós vamos falar sobre geografia agrária, certo? Um assunto muito importante, um assunto fundamental para a nossa história enquanto nação e também para o vestibular, obviamente, não é? Nós vamos dividir esse tema aí em pelo menos três partes, né? Primeiro, os conceitos básicos dos sistemas agrícolas, aula de hoje. Depois, nós vamos falar sobre a expansão da fronteira agrícola, modernização agrícola no Brasil. E, por último, vamos falar da questão agrária no Brasil, né? Os conflitos fundiários e assim por diante. Tudo bem? Bom, iniciando aí, os conceitos, né? Nós temos vários conceitos importantes aí. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é a diferenciação entre geografia agrária e geografia agrícola. A geografia agrária, ela estuda a posse da terra, ou seja, quem é dono da terra, se há uma concentração fundiária, né? E aí já entra um conceito que é o conceito de estrutura fundiária, que é a forma como as terras estão divididas, certo? Então, se nós falamos que pouca gente tem muita terra, nós estamos falando que há uma concentração fundiária, certo? Então, a geografia agrária estuda a posse da terra. Já a geografia agrícola estuda o uso. Então, quais são as técnicas, quais são as formas de produção, quais são aí as maneiras, né, as formas de cultivar o solo e de colher que nós temos num país. Então, a geografia agrária estuda a posse e a geografia agrícola estuda o uso da terra. Quando nós falamos em produtividade, nós estamos falando muito mais de geografia agrícola, por exemplo, do que de geografia agrária. Tudo bem? Bom, quando nós falamos em sistemas de produção, no campo nós temos três tipos de sistemas. Nós temos os sistemas tradicionais, que são aqueles que usam mais mão de obra, são menos mecanizados, aquele da tração animal, aquele que ainda usa técnicas mais antigas. Geralmente são desenvolvidos em pequenas propriedades, com trabalho familiar, agricultura chamada de camponesa, né? E tem índices de aproveitamento do solo, de produtividade menores. Já os sistemas modernos, também chamados de agricultura de precisão, são aqueles sistemas que utilizam as melhores técnicas, né? Fazem análise de solo, estudam lá o coeficiente NPK, né? Fazem correção do solo, usam máquinas, usam equipamentos, sementes modificadas para obter o melhor aproveitamento possível do solo, né? E temos ainda os modelos ou sistemas alternativos, que são os sistemas. A minha mulher apareceu ali, está saindo de mansinho, gente, ó. Nós temos os sistemas alternativos aí, que são os sistemas caracterizados pela agroecologia, os corredores de biodiversidade, agricultura que aproveita melhor os próprios excrementos dos animais, os materiais em decomposição na natureza. Então, são processos agrobiológicos ou agroecológicos que entram aí nesses sistemas alternativos. Tudo bem? Bom, aí vem uma outra diferença, né? Produção e produtividade. Eu costumo dizer sempre o seguinte: aumentar a produção aumentando a área cultivada nem sempre é um progresso, né, técnico. Para que eu tenha um progresso técnico refletido no campo, eu preciso ver o aumento da quantidade de produtos colhidos numa mesma área cultivada. Então, a produção é o total que se colhe, a produtividade é o total pela área. Então, eu também gosto de dar o exemplo, né? Uma propriedade que tenha aí 10 hectares e ela colhe 500 sacas, portanto, ela colheu 50 sacas por hectare. E uma outra propriedade que tem 20 hectares e colhe 800 sacas, portanto, essa outra propriedade colheu 400 sacas. A produção da segunda é maior que da primeira, 800 contra 500. Mas a produtividade da primeira é melhor, porque a primeira, embora tenha uma produção menor, ela colhe 50 sacas por hectare, enquanto a segunda colhe 40.
Então, acho que você, né, entendeu esse exemplo. O quanto se extrai por hectare é que importa no final para definir o conceito de produtividade, tá certo? Muito bem. Seguindo aí. Daí nós podemos associar com a questão dos sistemas intensivos e extensivos. Quando é que um sistema é intensivo? Quando ele faz o melhor uso possível do solo. Tem alta produtividade. O extensivo, ele não tem dinheiro, não tem técnica suficiente, então ele faz um subuso, há um subaproveitamento do solo. Vamos pegar o exemplo da pecuária, que isso é muito usado, né? Pecuária intensiva, pecuária extensiva. Na pecuária intensiva você confina o gado, você coloca o gado amontoado num determinado espaço, dá ele o melhor tratamento possível, né? Você vai lá e dá a melhor alimentação, faz controle de teor de gordura, faz todo o balanceamento aí nutricional e pode produzir aí um animal, engordar um boi com um tempo recorde. Já no extensivo, o boi fica solto no pasto, sobe morro, desce morro, né? Vira aquele boi marombado, aquele boi fitness, o boi da carne dura, musculoso, e demora para engordar. Então, a pecuária, a agricultura intensiva, elas têm maior produtividade, têm uso de melhores técnicas. Tudo bem? Bom, algumas medidas usadas no campo, né? O que é um hectare? Um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então você tem uma quadra praticamente de uma cidade, né? Imagine um quadrado de 100 por 100 metros, você tem um hectare que são 10 mil metros quadrados. Claro que para a produção agrícola é muito pouco, então serviria mais para uma chácara de lazer ou talvez uma granja, né? Alguma coisa de uma atividade mais intensiva, certo? Já o alqueire, nós temos dois tipos de alqueire. O alqueire mineiro, que é também chamado de alqueirão, que corresponde a 48.400 metros quadrados, e o alqueire paulista, que é a metade disso, 24.200 metros quadrados. Então, o alqueire mineiro tem quase 5 hectares e o alqueire paulista tem 2,4 hectares. Tudo bem? Bom, ali você tem uma imagem, né, tipicamente de uma agricultura tradicional. Olha lá, o boi puxando o arado, né, muitas vezes o cavalo faz esse trabalho. Isso é tradicional. Uma agricultura moderna, né, você tem ali, né, o trator, a colheitadeira, enfim, é um outro processo totalmente diferente, né? E ali uma pessoa com a mão, né, cheia de matéria orgânica, minhocas ali. Então isso representando aí uma agricultura mais alternativa, né, uma agricultura orgânica, um composto biológico no solo, né, de origem natural e assim por diante. Tudo bem? Bom, outro exemplo aí, o orgânico, né? O produto orgânico cultivado sem uso de agrotóxicos é outro conceito importante, a agricultura orgânica aí como um modelo alternativo, né? Agrobioecológico, enfim, não é muito fácil fazer, né? Muito menos em grande escala, então acaba ficando aí como uma agricultura, um sistema alternativo onde você tem produtos de melhor qualidade para a saúde, mas que sofrem o ataque de pragas e muitas vezes têm uma produtividade um pouco menor, tá certo? Indo para os tipos de agricultura. Primeiro tipo mais tradicional, a agricultura de subsistência, né? Aquela que tem a mão de obra familiar, a própria família trabalha com o objetivo principal de sustentar-se. É sempre importante lembrar que não no século XXI, né, no tempo que nós vivemos, não tem uma agricultura, uma família que viva 100% isolado, né, de modo geral, claro, só sobrevive com o que produz. Não, a família precisa de antibióticos, precisa de roupas, precisa de calçados, precisa de algumas ferramentas, então ela acaba vendendo uma parte do seu excedente. O objetivo da agricultura é sustentar a família, mas ela tem um comércio de excedentes. Toda agricultura hoje tem um pouco de comércio, né? É difícil você viver isolado aí. Ela é de baixa produtividade porque ela tem pouco capital, pouco uso de máquinas e geralmente é desenvolvida em pequenas propriedades, né, chamados de minifúndios. Bom, já a agricultura comercial é fácil de definir, é aquela onde você usa a terra para obter lucro, e daí desse lucro você compra as coisas que você precisa para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Certo? Se a agricultura tem como objetivo ser lucrativa, ela é comercial, independente do tamanho da área. A de subsistência é associada à pequena propriedade, né? Um minifúndio, uma propriedade pequena,
Depois nós vamos falar mais sobre isso aí na geografia agrária. Mas o minifúndio, ele é uma propriedade pequena que traz aí associação com a subsistência. Já comercial pode ser de pequena ou grande área, isso não importa. O importante é que a área seja usada com o fim exclusivo de obter lucro e não de sustentar a família de forma alimentar. Voltando um pouquinho lá de cima ali, eu não coloquei no slide, mas é importante lembrar também que a subsistência é policultora. Policultora, cultiva-se muitos produtos para você poder dar subsistência para sua família. Então, milho, cria lá uns frangos, tem pecuária, tem umas vaquinhas para tirar o leite, enfim, tem hortaliças, tem frutas. Essa propriedade pequena ela tem várias e várias atividades ali, várias espécies cultivadas para dar o sustento à família, tudo bem? Já a comercial não necessariamente pode ser uma atividade só, uma monocultura, uma granja, enfim, para gerar dinheiro mesmo. Outro tipo de agricultura que os vestibulares gostam é a agricultura de jardinagem, né? A agricultura de jardinagem ela é muito comum no sudeste da Ásia, onde se cultiva o arroz, né, a risicultura em áreas de inundação. Essa agricultura, deixa eu fazer um rabisco aqui que eu não fiz nem um rabisco hoje ainda, né? Essa agricultura ela usa aquele sistema onde você pega o terreno e vai recortando, né? Eu não consigo fazer uma linha reta aqui, mas imaginem que isso aqui é reto, né? E aí você tem os degraus, o recorte do relevo. Então você vai fazendo isso aqui, ó, né? Vai recortando o relevo. Ó, esse aqui até ficou reto aqui, que meu mousezinho ele passeia aqui pela mesa aqui e dá uns desvios. Mas enfim, essa agricultura aqui, né, que você vai recortando o relevo, essa técnica, melhor dizendo, é uma técnica usada, conhecida como terraceamento. Então você vai repartindo o relevo, né, vai fazendo degraus para poder cultivar em montanhas. Essa técnica é muito usada na Cordilheira dos Andes, a região peruana, para o cultivo do milho e também na Ásia, né, para o cultivo aí do arroz. Mas além da cultura do terraceamento, ela é muito comum em áreas baixas, onde você tem inundação, transbordamento de rios, já que o arroz é uma planta hidrófila, né, ela gosta muito do contato com a água no momento que ela já está em crescimento. Então, essa característica é importante. A agricultura de jardinagem, praticada em áreas de inundação, muitas vezes usando a técnica do terraceamento, principalmente para o cultivo da risicultura, ou seja, o cultivo do arroz. A tradicional plantations, né, que eu digo para vocês sempre que é melzinho, uma monocultura, uma cultura só, por exemplo, soja ou depois milho, mas sempre uma cultura só dominando o solo, feita para exportação, né, com o objetivo de conquistar o mercado externo e em grandes propriedades chamadas de latifúndios. Se fosse antigamente, né, uma aula de história, aí, século XVI, XVII, XVIII e tal, a gente colocaria aí, principalmente século XVIII, XIX, o trabalho escravo, né? Então seria monocultura exportadora em latifúndios como mão de obra escrava. Hoje, obviamente, que isso não pode ser dito, né? Não podemos usar mão de obra escrava, ainda bem, né? Que não temos essa mão de obra aí. Então fica melzinho, a monocultura de exportação em latifúndios. Isso é a plantation. Lembrando que a plantation é uma típica agricultura de exploração usada no sistema colonialista para que os países, né, pudessem explorar suas colônias aí. Sistemas coletivistas, né, na Rússia, na União Soviética, os kolkhozes, sovkhozes. Os kolkhozes, particularmente, eram propriedades onde as pessoas trabalhavam e davam uma parte para o governo, né? E os kibbutz na Israel, onde a propriedade é coletiva, todos trabalham numa propriedade que é de todos, no caso dos kibbutz. É um assentamento onde os judeus eram trazidos pelos ingleses, pegavam uma parte da terra e para não ter uma disputa inicial de posse, a terra era de todos, todos trabalhavam conjuntamente para depois repartir os produtos desse trabalho, né? O resultado desse trabalho, a produção propriamente dita. A agricultura itinerante, ela é usada desde o tempo dos índios, onde eles cultivavam um pedaço de terra, a terra começava a ficar exaurida, o solo ia empobrecendo, até que eles abandonavam esse solo, esse pedaço de terra, e iam para outras regiões. Dessa forma, eles acabavam gerando um ciclo de ocupação do solo,
que era muito grande, assim, de áreas muito extensas, iam passando de um lugar para o outro. Hoje, infelizmente, na Amazônia ainda é possível falar em agricultura itinerante, pelo menos na década de 80, 90, onde eles vão lá, né, devastam a Amazônia de forma irregular, vendem a madeira, aproveitam o resíduo, desculpa, biológico que tem no solo, cultivam lá soja, depois colocam pecuária e o solo começa a se empobrecer e essas pessoas abandonam essa área para fazer isso em outra. Totalmente ilegal, uma agricultura bastante prejudicial para a nossa Amazônia. O sistema de rotação de culturas. A rotação de culturas funciona desde o período indígena também, né, onde eles dividiam a propriedade em 4, 5 partes. E aí o lugar que eles plantaram milho, depois eles plantam soja, né? Deixa eu fazer aqui mais uma obra de arte. Então você tem aqui, né, uma área, você tem aqui um pedaço de terra, uma propriedade, divide essa propriedade aí, vamos colocar em 4 partes, não ficaram iguais, claro, mas o que você plantou aqui nesse primeiro ponto, você vai plantar algo diferente aqui nesse outro lado, depois você planta algo diferente aqui, e essa última aqui, ó, que eu vou rabiscar para vocês, né? Essa última aqui a gente deixa ela, o índio deixava em descanso, ó, esse pedaço aqui. Esse descanso é chamado de... Eu adoro, gente, adoro brincar com isso daqui. Eu só não sei, mas eu adoro, né? O treme-treme não permite. Mas essa parte de ver em cor verde, ela ficaria em descanso, que também tem um nome, né? Lembre-se que o descanso na geografia agrária a gente chama de pousio. Então você tem, por exemplo, milho, mandioca, feijão. Aí o que acontece no período seguinte, né? Acontece o seguinte, ó, o que estava plantado aqui vem para a área que estava em descanso, a área que tinha essa cultiva aqui ela vai descansar, não é isso? E você já viu esse esquema, provavelmente até em questões de vestibular aí, essa rotação. Qual é a vantagem da rotação, né? Quando você faz isso, desenho lindo, gente, eu preciso guardar essas coisas para sempre, né? Ainda bem que o YouTube registra tudo aí. Não sei se é para passar vergonha, mas enfim, espero que vocês estejam entendendo aí, né, a explicação. Agora ficou pior ainda. Mas veja bem, o que acontece é o seguinte: quando você faz a rotação de cultura, e os índios perceberam isso lá atrás, você tem uma reposição natural dos nutrientes do solo. Tudo bem? Você tem uma reposição dos nutrientes, porque uma planta tira um, outra tira outra, umas fixam mais nitrogênio, outros usam mais, enfim, é importante perceber que há uma reposição natural de nutrientes. Hoje em dia se faz isso, né? A gente costuma dizer que tem o binômio soja-milho, né? Você tira a soja, põe o milho, tira a soja, põe o milho. Isso é até uma forma de você repor nutrientes no solo, é uma rotação que a gente pode chamar de binômio. Consorciação. Na consorciação é diferente. Você tem, né, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem uma cultura aqui. Então, colocou uma planta aqui. Você vai, coloca outra planta diferente ao lado aqui, cultiva isso aqui no solo. E depois repete essa planta aqui. Então, veja, eu tenho, né? Acho que a cor era essa aqui. Eu tenho duas plantas cultivadas ao mesmo tempo, ou até mais. Podemos ter mais plantas cultivadas ao mesmo tempo. Ela também faz uma reposição de nutrientes, porque a folha de uma, né, aduba o solo para outra. Por exemplo, café com feijão, café com inhame, café com batata doce, café com uma série de pucará, né, que é uma planta que vocês já viram falar. As folhas do café caem e fertilizam o solo para outra que está ali embaixo. Geralmente uma oleaginosa, uma leguminosa e tal. E a planta de baixo ela também pode, muitas vezes, ajudar na captação de pragas que atingem, por exemplo, o café, que podem migrar para essa planta de baixo sem causar os mesmos estragos que causariam no café. Então aí tem duas coisas importantes na consorciação: uma reposição natural de nutrientes e um controle biológico de pragas. Tudo bem? Esses são dois pontos importantes. Bom, temos ainda a ideia de OGM, né, que é o organismo geneticamente modificado. Você tem o exemplo clássico aí dos transgênicos, quando você insere lá um recombinante de uma planta em outra,
né? Então você produz plantas mais resistentes a pragas e geralmente a transgenia, a grande revolução da transgenia foi justamente o aumento da produtividade. Então na soja, no milho, no trigo, depois que as sementes transgênicas foram sendo utilizadas, houve uma grande revolução na, na produção de alimentos. E é importante separar, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Por quê? Eu tenho uma hibridação. Para chamar de transgênico, eu tenho que ter uma espécie misturada geneticamente com outra. Então, por exemplo, soja com castanha do Pará é transgênico. Agora, se eu pego uma espécie de milho e melhoro com outra espécie de milho, tem uma hibridação. Aí não é transgenia, mas também é um organismo geneticamente modificado, desde que eu faça isso no laboratório, fazendo um aprimoramento genético dessa planta. Então, cruzei duas espécies diferentes, transgenia. Cruzei duas cultivares da mesma espécie, é hibridação. De uma forma mais simples, é isso que você precisa pensar. Tudo bem? A polêmica do transgênico, né? Já falaram que ele era cancerígeno ou carcinogênico. Não tem provas concretas sobre isso. Nós consumimos o tempo todo e não, né, até que uma pesquisa nova possa surgir, isso não existe nenhuma prova científica disso. O grande problema, a grande crítica ao transgênico é sem dúvida o monopólio, né? Pouquíssimas empresas controlam a produção de transgênicos. Então você tem a Monsanto como um grande exemplo, né, de grupo que detém o monopólio. E as plantas transgênicas elas têm que ser sempre recultivadas. Você tem que comprar a semente de novo para explicar melhor. Não dá para você pegar a semente do milho transgênico, tirar uma parte e cultivar, porque não vai germinar corretamente. Então, você tem que comprar a semente para todas as safras, todo ano. E aí você fica mais subordinado ao preço, você fica mais dependente de uma possível oscilação de preço de cada safra que vem depois. Tá certo? E a grande vantagem, como eu disse, os transgênicos revolucionaram a produtividade, a quantidade colhida de soja, milho, trigo e assim por diante. Tá bem? Vou avançar que está ficando extenso aí. Eu separei um exercício, né? A agropecuária no Brasil apresenta duas faces diferentes. Uma é a da modernidade, da elevada produtividade, que a coloca entre as mais competitivas do mundo, apesar das barreiras encontradas pelos produtores agrícolas brasileiros nos principais mercados internacionais. Outra se caracteriza pela miséria dos trabalhadores rurais que perdem seus empregos e suas terras, tornando-se incapazes de prover a própria subsistência. De acordo com o texto acima, parte da exploração agrícola está entre as mais modernas do mundo, competindo em produtividade e preço com a produção dos países centrais, além de constituir um dos maiores setores de exportação do país. Sem dúvida, isso é verdade, né? A constituição de cadeias produtivas que integram vários setores da economia, como fornecedores de insumos, produção, processamento, são denominados agronegócio. As cadeias de produção fazem parte da cadeia do agronegócio. Dá para pensar assim, mas vamos segurar, né? O avanço, vamos pensar aqui se não tem nenhum furo. A princípio parece certa, né? O avanço dos cultivos comerciais, principalmente soja, do algodão, pecuária em área de agricultura tradicional, tem como consequência a expropriação do pequeno agricultor e a degradação ambiental. O pequeno agricultor perde o espaço, né? O grande vai adquirindo as terras e, claro, quanto mais monocultora, mais degradação ambiental. No espaço rural brasileiro são percebidas duas realidades, a do meio técnico-científico e a outra que é tradicional. O texto enfatiza isso. Nós vamos estudar na próxima aula e esse exercício fica como um chamariz só, né? O nosso tempo está já está muito longo aqui, o vídeo, mas nós vamos falar de modernização conservadora, quando você moderniza as técnicas, moderniza a forma de produzir, mas mantém ainda uma parte da população significativa na pobreza. Voltando à segunda ali, ó, quando a gente fala em cadeias produtivas, insumos, processamento, transformação, nós podemos chamar isso de agribusiness, quando é feito com dinheiro, com mais inserção tecnológica, ou de cadeia do agronegócio. Então, a cadeia produtiva no campo pode ser chamada de cadeia do agronegócio. Tudo bem? Sem mais delongas, porque, como eu disse, já está esticado, eu disponibilizei o link, né? Primeiro você tem o link para você ir diretamente no Face, no grupo lá da Geografia Bruno Rangel. E segundo, você tem no Word. Se você clicar ali, você vai conseguir baixar essa lista diretamente do OneDrive do Word. Tudo bem? Espero que tenha
tenha te ajudado, né? Estude bastante, nos ajude aí também, né? Dê um joinha aí, curta o vídeo aí, dê um like e se inscreva no canal se você assistiu e ainda não é inscrito para receber, né? Coloca aí o sininho para receber, porque nós vamos postar vários outros vídeos aí que já estão até produzidos, tá bom? Vamos aos poucos aí colocando conteúdo para vocês seguirem. Você que segue aí o material do poliedro, nós estamos aí entrando agora no livro 2, capítulo 4. Você que segue o material do SAS, né? Nós estamos aí já um pouco mais à frente. Mas o importante é que todos esses conteúdos contemplam o que você precisa saber para o vestibular, e é para isso que nós estamos aqui. Queridos, um beijo enorme no coração, até a próxima aula.